agora um momento em que nós vamos colocar para o Jacobson algumas das nossas dúvidas, né? As dúvidas, as perguntas que vocês nos fizeram através do chat, do bate-papo. Então, Jacobson, retornando esse momento de reflexões, eu gostaria só de fazer uma breve colocação a respeito dos estudos, né, da mediunidade. A gente percebe ainda uma visão equivocada, inclusive da área da mediunidade, da parte dos trabalhadores espíritas, que ainda entendem a área da mediunidade apenas restrita à reunião mediúnica. E agora, com a revisão, a edição nova do Orientação ao Centro Espírita, a gente trabalha bastante com os trabalhadores espíritas da área da mediunidade, o capítulo 9, que trata, né, da nossa área, e a gente percebe de início uma surpresa até quando a gente coloca que a área da mediunidade, ela tem duas atividades, e a primeira das atividades é a reunião de estudo e prática da mediunidade, e eu coloco assim que não é nem por acaso que ela vem antes, né, entre as atividades, primeiro a atividade do estudo, depois a atividade da reunião mediúnica. Então, tirar essa visão ainda equivocada da restrição da área da mediunidade à reunião mediúnica. E a gente entender que a mediunidade, a nossa área da mediunidade é muito mais ampla e nos traz uma riqueza de conhecimento e que não é apenas para o médium, e sim para todos os adeptos da doutrina espírita. E essa é uma colocação que você fez, né? Que o livro dos médiuns é para os adeptos da doutrina. Então, por consequência, o livro dos médiuns não é um manual, né? Que aquilo que Kardec não nos trouxe um manual para a prática mediúnica. Então, e dentro dessa reflexão, nós gostaríamos de reforçar para os trabalhadores espíritas, para os adeptos da doutrina espírita, não apenas para os médiuns, a importância de nós estudarmos a mediunidade, de estudarmos o livro dos médiuns, que nós vimos aqui a riqueza de conteúdo que você nos trouxe nessa uma hora, né, de conversa, de exposição, e o quanto nós temos para aprender nesse contato, nesse estudo do livro dos médiuns. Então, só uma breve reflexão para nós iniciarmos agora esse nosso momento das perguntas que os nossos participantes colocaram. Eu tenho posso, a primeira... É para eu começar? Pode sim, com certeza. Não, pode falar, que depois eu faço. O Espiritismo é uma doutrina relativamente nova, de 1857 para cá. Mas nós podemos dizer que já existem assim algumas assimilações culturais, não é? Algumas praxes culturais que acabaram se espalhando, e vou dizer aqui do Brasil, porque foi o país assim que mais houve uma expansão do espiritismo, de forma mais próxima à reflexão, embora tenha acontecido em outros países. Mas alguns vícios culturais que nos chega à atualidade e que a gente fica assim reproduzindo modelos sem pensar, sem refletir. Uma delas uma dessas vamos dizer assim, distorções no processo da expansão do espiritismo advém
de uma limitação, a nosso ver, interpretativa do próprio conjunto da obra de Kardec, mas mais especificamente de O Livro dos Médiuns, que é o tema de nossa reflexão. Essa questão interpretativa, ela é muito séria, porque uma pessoa fala e a outra reproduz, e você não vai na origem, isso se vai propagando e toma uma dimensão muito grande. Então, nós temos que tomar uma atenção muito grande, uma atenção maior na busca do pensamento originário de Allan Kardec, daí refletirmos mais sobre o Livro dos Médiuns. O primeiro ponto que eu colocaria é a própria definição de médium. Médium é o portador da faculdade mediúnica. Faculdade mediúnica, aliás, é uma das maiores contribuições do estudo de Kardec para as ciências psíquicas, foi a identificação da faculdade mediúnica. A ciência ainda não dimensionou a importância disso. Muito que se chama hoje de psicossomatização, que é um dos ramos de maior avanço na medicina e na psicologia, advém da participação no conjunto do processo de elaboração psíquica da faculdade mediúnica. E eu não estou falando só de influência de espíritos. Porque a faculdade mediúnica ela tem várias funções. E, culturalmente, a gente só focou numa função. A que mais atrai e interessa, que é a fenomênica. Inicialmente foi efeitos físicos, psicografia, agora psicofonia, e é o que chama muita gente para a reunião mediúnica. Então, a limitação da expressão médium advém de um vício interpretativo que se tem de O Livro dos Médiuns. Kardec, quando desenvolve o Livro dos Médiuns, em alguns momentos ele usa a expressão médium e faculdade mediúnica para falar dos médiuns ostensivos. Ele usa essa expressão. Em alguns momentos, ele usa a palavra médium e faculdade mediúnica, porque ele fala o tempo inteiro de faculdade mediúnica, para dizer da faculdade ampla que todas as pessoas possuem. Então, em certos momentos, ele tem uma definição stricto sensu para falar dos médiuns ostensivos, que é a menor parte da população. E, em outros momentos, ele utiliza a mesma expressão para se referir de forma ampla a essa possibilidade psíquica humana, considerando o ser humano como um ser mediúnico. Se não se tiver atenção sobre isso, se você fizer uma vista grossa, passar as vistas grossas, ou ler o texto apenas já com essa ideia preconcebida de que a palavra médium ela está ligada ao fenômeno e à ostensividade dessa faculdade, que é a produção de fenômeno, você vai achar que o Livro dos Médiuns só fala disso. Mas não é. Em muitos pontos, ele é muito claro, mas pela linguagem. Kardec, ele tem uma linguagem muito própria. Ele desenvolve certos assuntos mostrando o que ele verificava
de prática mediúnica nas mais diversas situações, tanto é que chega ao certo momento e ele fala assim, tal procedimento eu não vou descrever porque vem dos Estados Unidos e não há comprovação, então esse eu não vou mencionar. Aí ele menciona 3, e depois ele coloca lá no final a posição dos espíritos. Um exemplo breve é a questão do desenvolvimento da mediunidade, que muita gente acha que pode desenvolver mediunidade em casa porque está escrito lá que Kardec diz que você tem que treinar em casa 15 minutos. Tem gente que fica só nisso, mas não lê o resto. Ou não percebe, porque ele vai pontuando possibilidades de desenvolvimento. E é fato, se você treinar todo dia, é um fato. Mas a pessoa fica só nisso, e aí começa a realizar reunião mediúnica em casa. E muitos até justificam. Não, nós precisamos voltar às origens, porque na época de Kardec fazia em casa. Isso é uma falácia. Porque Kardec, assim que teve condições, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, ele abandonou as reuniões públicas por orientação dos espíritos. Eles dizem claramente, reunião não pode ser feita com muita gente. Então a pessoa fica num ponto, mas ele vai colocando opções. Você pode treinar 15 minutos, você pode consultar um médium experiente para verificar, um mentor para verificar se você é médium, você pode pedir para que um médium mais experiente ponha a mão sobre a sua mão ou sobre o seu ombro, magnetize, ou simplesmente pelo pensamento dá apoio para o médium iniciante desenvolver, e aí ele fala do grupo mediúnico, das pessoas que vão apoiar o médium, que é a prática que ele adotava. Mas ele não fala, ele não proíbe. Ele não fala assim, ó, vocês têm que fazer assim. Ele mostra as opções e mostra a ideal. Mas ele é tão habilidoso que ele não fala assim, essa é a ideal, essa é que se deve. Ele demonstra isso. Então, esse vício interpretativo faz com que a gente tenha uma visão restritiva. E fale coisas assim, nós precisamos voltar às origens, ou seja, antes, pré-Kardec. Um absurdo, é um contrassenso. Porque não foi esse o trabalho de Kardec. Ele evoluiu, ele fala que o procedimento evoluiu. Outras coisas que a gente ouve é de que Kardec está superado, chegando-se ao ponto de um espírito psicografar o livro dos espíritos, para dizer que Kardec está superado. Quando Kardec é insuperável, porque ele trouxe bases de um sistema científico. Foi isso que ele fez. Então, ele é insuperável. Agora, nesse período de pandemia, o pessoal começou a fazer por aí reunião mediúnica virtual. Mas não se atenha ao livro dos médiuns quando ele fala da suspensão da mediunidade. O que Kardec fala quando se suspende a mediunidade? Ele fala claramente sobre suspensão da mediunidade. Que é o que acontece muito comumente e que foi o que aconteceu por imposição, mas foi uma suspensão. E ele fala que o grupo tem que estudar. Porque é para isso que existem essas pausas. Para o grupo estudar mais. Então, eu acredito que quando o movimento espírita superar essa definição de médium restritiva aos ostensivos, nós daremos um grande passo no desenvolvimento do processo interpretativo da codificação e a melhor compreensão do conjunto doutrinário espírita. Porque aí eu vou entender melhor a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais laconicamente dizem que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, de ordinário são eles que vos dirigem. Eu posso dizer que o Livro dos Médiuns é um desdobramento dessa lacônica resposta. Todo o Livro dos Médiuns está sustentado nessa base, nesse princípio universal de comunicabilidade psíquica com os desencarnados. E é aí que, no desenvolvimento do pensamento da 459,
Ele constrói o livro dos médiuns e o estrutura numa análise do médium ostensivo e do médium não ostensivo, que é a maior parte da população. Então, esse vício fenomênico expandiu-se no Brasil, floresceu, porque o fenômeno é interessante. Mas aí é que eu coloco um paradoxo aparente, não é um paradoxo, mas aparentemente é. O Espiritismo é uma doutrina que nasceu do fenômeno. Nós lidamos com espíritos, mas, numa aparente contradição, Kardec anota na introdução de O Livro dos Médiuns que a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não é seu ponto de partida. Então, a gente não estuda espírito, não no sentido fenomênico. Ele diz, Kardec, textualmente, é exatamente este o erro que cai em muitos adeptos e que leva muitas pessoas ao insucesso. Não sendo os espíritos, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma e não do espírito, ou seja, é o estudo do eu e não o estudo do outro. O espírito é o outro. Por isso é que os estudos também de mediunidade sofrem uma distorção, que é também um vício cultural, que se estabeleceu no movimento espírita, de que a gente tem que estudar mediunidade. Quem? Só os médiuns que vão para a reunião mediúnica. Para quê? Para prepará-los para a reunião mediúnica. Para quê preparar médium para a reunião mediúnica? Para espírito vir falar. E, sobretudo, para a gente promover afastamento de influências. Nunca foi esse o propósito dos espíritos junto a Allan Kardec. Essa cultura de tirar espírito das pessoas. Desobsessão é afastar espírito. Então, você vê que, a partir de um pensamento que foi reproduzido, você tem toda uma consequência de prática mediúnica e que precisa ser desconstruída. Médios somos todos nós, o que sofremos a influência contínua, a linguagem universal do pensamento. Ainda tem gente que diz que eu preciso ler o Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta para os espíritos ouvirem. Espírito não tem ouvido. A audição é um fenômeno do corpo físico. Como o espírito ouve? Ele ouve pelo perispírito inteiro. Porque o espírito também tem faculdade mediúnica. O espírito ouve pela faculdade mediúnica, não é pelos ouvidos materiais. O espírito pode até achar que está ouvindo pelo espírito, porque ele é inferior, ele não sabe disso que nós estamos falando. A Ivone do Amaral Pereira disse que quando ela estava estudando, ela via espírito que debruçava sobre o ombro dela e arrumava o óculos para tentar enxergar a leitura do Evangelho. Espíritos inferiores. Mas aquilo era uma impressão dele. Kardec fala isso textualmente no livro dos médiuns. Os espíritos têm essa impressão, porque, na verdade, eles enxergam com o perispírito inteiro. Não tem um órgão visual. Não tem um órgão auditivo. Aí uma vez me perguntaram assim, mas na obra de André Luiz, a gente vê lá os espíritos conversando. Sim, são espíritos próximos da matéria. Eles têm a impressão de que estão conversando. Segundo Kardec. Com a boca. Porque, na verdade, eles estão conversando com o pensamento. Mas o pensamento é tão cristalizado no corpo físico que eles plasmam esse procedimento de falar com a boca. Mas eles não estão falando com a boca. Isso vai permanecer ainda por um tempo, porque o planeta é um planeta inferior. Mas quando o planeta evoluir, isso se supera a linguagem universal do pensamento. Por isso é que eles podem nos influenciar. Então, o primeiro ponto é esse. Que todos somos médiuns. Daí
o estudo da mediunidade não ser exclusivo, tem locais que você, para chegar no estudo de O Livro dos Médiuns, você tem que passar por anos de estudo do Livro dos Espíritos. Ele é inacessível, é como se fosse algo místico dentro de instituições, como se fosse uma iniciação, não é? Numa doutrina mística, você estudar Livro dos Médiuns. Não é para todo mundo. Recordando aqueles procedimentos dos templários do Egito lá, que eram iniciações. Não é. Livro dos Médiuns é uma sequência natural de um Livro dos Espíritos. Todos têm que ler, têm que conhecer. E outra, Juliana, a gente estuda o Livro dos Médiuns para preparar a gente para incorporar, para psicografar. Não é esse o propósito. Esse é um dos propósitos. Importante para aqueles que têm a faculdade. Mas não é para todas as pessoas. Por isso é que a gente tem que fazer essa separação quando está estudando, quando Kardec está falando do ostensivo, quando ele está falando do médium genérico, genericamente falando, porque ele não faz essa separação. Ele explica. Você tem que ver quando ele está explicando. Então, tem um capítulo lá que ele fala da formação do médium. Isso é específico para o médium ostensivo. Ele não coloca lá formação do médium, formação do médium. Mas quando ele estuda, por exemplo, o capítulo da influência moral do médium nas comunicações, são todas as comunicações. Não só a psicográfica e nem a psicofônica, mas a intuitiva, que é a faculdade universalmente distribuída. E é por isso que todos somos médios. Quando ele estuda o capítulo da obsessão, é outro capítulo que o pessoal cria maior confusão, porque ali ele fala muito de médium, médium fascinado, médium isso, médium aquilo. Mas ele inicia o capítulo dizendo, primeiro, não existem só esses 4 tipos de obsessão, simples, fascinação, subjugação física e moral. Não. Isso é um exemplo. Segundo, todos sofrem obsessão. Então eu preciso, quando estudo aquele capítulo, ver que ele não está falando só para o médium ostensivo. É um modo de construção da obra. Mas, por um vício interpretativo, a gente o restringe. E, finalmente, para concluir essa ideia, é a cultura do afastamento de influência. Desobsessão é afastamento de influência. Então, existem grupos que se estruturam para isso, criam até outros procedimentos, como corrente magnética, apometria. Para quê? Tudo para tirar espírito. Numa noite, você afasta 500 espíritos numa reunião mediúnica. Aonde está escrito isso na obra da codificação? Em nenhum lugar. Kardec é muito explícito ao dizer que desobsessão é a evangelização ou transformação moral, porque ele usa essa expressão, do encarnado ou desencarnado. A verdadeira desobsessão, ela não é para afastar espíritos, é para reconciliar espíritos, é para aproximar, é para estabelecer uma solidariedade. Amai os vossos inimigos. A base da desobsessão está aí. É transformar o ódio em amor. Então, a desobsessão, ela nunca foi para afastar espíritos, para expulsar espíritos. Ela foi para reconciliar espíritos. E André Luiz ilustra isso muito bem no livro Entre a Terra e o Céu, quando ele demonstra, na história que ele traz, uma mulher que, no início da obra, ela é uma obsessora de uma pessoa, e que no curso da obra ela se torna uma mentora da pessoa, ou uma protetora, porque ela não evoluiu tão rápido, mas ela se tornou uma protetora. Protetora mesmo, de ficar do lado, vigiando e pedindo aos bons espíritos que socorressem quando ela não dava conta de resolver o problema por conta própria. Então, a desobsessão não é afastamento, é mudança de pensamento. Então, são essas distorções que fazem com que a gente encastele o Livro dos Médiuns, que a gente faça estudo só para preparar médium. Qual foi o grande problema da pandemia, desse isolamento social? Foi que a vida inteira a gente fez estudos para preparar médium para incorporar.
Sendo que o médium de incorporação, ou psicólogo, ele não precisa nem aprender a fazer isso, ele faz isso espontaneamente. O chamado desenvolvimento da mediunidade é para ele aprender a ter controle sobre isso. É um controle que a prática dá, e aí ele vai desenvolvendo, porque ele vai tendo maior domínio e maior fluência. Mas como os nossos estudos são focados, muitas vezes, sem nenhuma crítica, apenas uma reflexão, para preparar médios para reunião mediúnica, para que eles saibam, então ele precisa ter disciplina, ele precisa ter educação, ele não pode falar alto, não pode faltar, os espíritos dependem dele, ele não pode faltar. Aí deu um problema sério, porque os médios fica na cabeça do médico que o equilíbrio dele é se ele for para a reunião mediúnica. Mas não tem reunião mediúnica, e aí agora? Tirou o chão. Mas foi um problema do estudo, porque se o estudo tivesse preparado o médium para a vida, e não só para incorporar, para ele saber lidar com a faculdade no dia a dia, os médios não ficariam desequilibrados como ficaram. E também não entraria nessa distorção, que é grave, de que os espíritos dependem de médiuns. Aí é uma inversão de valores. A gente vê isso até no passe. No passe é uma coisa séria. Quem é o protagonista do passe? Na visão comum é o médium. Tudo está focado no médium. O médium é que é o importante. Então a gente trabalha técnica, põe a mão aqui, dali, mexe, faz tais gestos. Por quê? Porque o médium... Então a gente inverte valores. O protagonista do passe é o espírito, que vai estimular a psique do encarnado. O médium doa fluidos, ele não precisa nem fazer gesto. Kardec diz, é pelo pensamento. Mas a gente não trabalha o pensamento, a gente trabalha gestos. A gente materializa procedimentos que deveriam ser espiritualizados. Então, eu quis fazer essa colocação por causa desse vício interpretativo de quem é médium, quem pode estudar mediunidade, qual o propósito do estudo da mediunidade. O estudo da mediunidade precisa se expandir para formar grande número de médiuns, diz Kardec no Obras Póstumas. Que tipo de médium? Sobretudo, os intuitivos. E também os para reunião mediúnica. Jacobson, ainda nessa, você já falou bastante e até já, de certa forma, responde algumas dúvidas que foram colocadas aqui para nós. Mas nós temos uma pergunta que ela vai também no sentido, uma colocação dentro da visão, dessa visão mística, mas no sentido de que o tarefeiro acha que não precisa estudar, que também é um outro problema que a gente identifica, né, na prática mediúnica. Então, a pergunta foi a seguinte, ó, como se alcançar a superação dessa visão mística da mediunidade quando o hábito do estudo continuado da mediunidade não é uma preocupação dos tarefeiros da área mediúnica? Na verdade, a falta de hábito de estudar é um problema da cultura social, uma realidade hoje praticamente mundial. Sobretudo agora com as redes sociais, lê-se cada vez menos, né? As pessoas não gostam de ler porque preferem informações rápidas. Hoje, um áudio de 3 minutos, usando a sua expressão, Juliana, que eu achei o máximo quando você mandou uma mensagem para mim, passou de 3 minutos é podcast. A pessoa nem abre. Eu vejo pessoas dizendo assim, quando eu olho o áudio, porque a gente está com essa questão de informação rápida. Então, isso é um problema mundial que se enfrenta hoje. Já, tradicionalmente, nós temos os analfabetos funcionais. Então, primeiro parte daí, a pessoa não gosta, por natureza, de estudar. Segundo, ele, para entrar em transe, ele não precisa estudar. Mas o estudo, ele causa uma melhora no indivíduo.
abre os olhos do indivíduo, ele expande a consciência do indivíduo. Por isso é que, desde Kardec, os espíritos falam para estudar. Isso não é uma novidade. Inclusive, Kardec faz uma observação interessante, porque ele observou, uma anotação interessante, porque ele observou o seguinte: pessoas que nunca assistiram fenômenos espíritas, era a expressão que se usava, fenômeno espírita, hoje a gente fala fenômeno mediúnico, mas fenômenos espíritas, pessoas que estudavam e que nunca tinham assistido fenômenos espíritas eram adeptos muito mais esclarecidos, seguros e permaneciam adeptos do que aqueles que começaram pelo espiritismo assistindo só fenômeno. As pessoas que ficavam só no fenômeno, com o tempo abandonavam. E é o caso. Você vê hoje casas espíritas que têm as reuniões de cura, ou psicografias públicas e pintura mediúnica. Essas casas estão cheias. Quando você tira isso e os remete ao estudo, ficam a meia dúzia. Mas essa é uma observação desde a época de Kardec. Daí os espíritos, por isso que eu disse incoerentemente, é uma doutrina fenomênica em que a expressividade da mediunidade é livre e ampla, mas o foco é o estudo, porque é o estudo que transforma a humanidade e não o fenômeno. O fenômeno, ele tem o espaço porque é através dele que a gente entra na dimensão espiritual. Mas a gente entra na dimensão espiritual para quê? Para aprender a viver melhor. Mas a gente fica embevecido com o fenômeno. E aí foca nas reuniões de cura, nas cirurgias espirituais, no afastamento de influência. E a gente vai criando isso na cabeça da sociedade, de que o espiritismo é isso. E o dia que ela chega num centro e não encontra isso, ela não volta. Ou então ela fala que o espiritismo é fraco, né? Porque não consegue resolver os problemas materiais da vida dela. Tanto é interessante essa questão de fenômeno e se tornar adepto espírita, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que Kardec cita muito o médium que um dos únicos, praticamente, que ele cita como modelo de alta qualidade fenomênica, foi Daniel Douglas Home. Ele cita Home no livro dos médios. Ele não cita médium nenhum. E ele dá exemplo de Daniel Douglas Home, que foi algo excepcional. O que chamou a atenção de Kardec em relação a Daniel Douglas Home? Ele era muito jovem quando chegou em Paris, ele já o conhecia de nome, porque ele morava nos Estados Unidos. Era uma pessoa franzina, de uma saúde delicada, e duas coisas chamaram a atenção de Kardec. Primeiro, a humildade dele. Ele não fazia apresentações públicas da mediunidade e não cobrava nos teatros, como era hábito de muitos médios, e que Kardec não apoiava, porque os espíritos diziam que onde entra dinheiro, não há sinceridade e nem espíritos evoluídos. O risco da fraude é imenso, porque o médium está cobrando. Daniel Douglas Home nunca cobrou. Nunca fez exibição teatral. Ele fazia em público, mas assim, a portas fechadas, um ambiente controlado. Então, isso chamou a atenção, porque ele não buscava riqueza. O segundo, primeiro que ele não cobrava, a humildade dele, decorrente disso, e o segundo, a qualidade fenomênica, porque ele era um médium de volitação raríssimo, de sair por uma janela e entrar por outra. Mas Daniel Douglas Home, no final, até quando Kardec registra, nunca se tornou espírita e apresentava-se como católico. Então você vê que o fenômeno não cria o adepto. As qualidades que Home tinha eram dele, humildade, sinceridade, admiráveis, mas ele nunca se posicionou socialmente como espírita. Você não tem a colaboração de Daniel Douglas Home em nenhum momento da obra da codificação, como foram médios, a Jovem Jafé, as meninas Baudin. Daniel Douglas Home não deu nenhuma contribuição de mensagem.
a não ser a comprovação fática do fenômeno, que era algo excepcional as descrições que Kardec faz. Então, o fenômeno, ele, na doutrina, ele vai continuar, mas ele precisa ser sublimado. E ele vai se sublimar na medida em que o indivíduo se evangelizar. Ou, na expressão de Kardec, se transformar. Ou numa expressão que cresceu muito aqui no Brasil, que é a mediunidade com Jesus, né? A gente usa muito essa expressão, mediunidade com Jesus. O que é a mediunidade com Jesus? Kardec não usa essa expressão, mas ele usa a correspondente, que é a transformação moral, e a moral é a crística. Então, mediunidade com Jesus. Quando a gente atingir esse nível de mediunidade com Jesus, a gente sublima a mediunidade. E é aí que o estudo ele tem importância capital. A pessoa que não estuda, ele não compreende a existência dele e nem a mediunidade ostensiva. E a casa espírita que retira esse estudo do público em geral, ele faz um grande desfavor para a propagação do espiritismo. O estudo da mediunidade tem que ser para todos. Não para desenvolver médiuns ostensivos, mas para se entender a própria psique, como diz Kardec aqui, não sendo as almas dos homens, não sendo os espíritos, melhor dizendo, senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida do estudo é a existência da alma. Então a gente tem que estudar a alma, e é o que ele faz em todo o livro dos médiuns. É um dos primeiros desafios que a gente precisa superar quanto à implantação de estudo da mediunidade é justamente esse, né, que o estudo da mediunidade é para todos, né, não é apenas para médios ou pretendentes a trabalhar numa reunião mediúnica. Nesse sentido, ainda, né, de estudar a mediunidade, estudar o livro dos médiuns, ou estudar também o programa Mediunidade, Estudo e Prática. A gente tem em algumas casas até uma questão polêmica, né? Então, é uma pergunta que veio aqui para nós nesse sentido. Há dirigentes de área nas casas espíritas que não implantam grupos de estudo do documento orientador da mediunidade ou das apostilas do Mediunidade, Estudo e Prática, porque só consideram válido estudar as obras básicas, e nesse caso específico, o Livro dos Médiuns. Poderia contribuir com algum esclarecimento quanto a isso? A casa espírita é óbvio que ela deve manter o estudo do Livro dos Médiuns, no sentido aberto a todas as pessoas. Esse é o foco do Livro dos Médiuns em termos de estudo. É claro que o médium ostensivo, aquele que está no grupo mediúnico, também tem que estudar, porque, como a gente tentou ilustrar, Juliana, não é uma obra que você assimila de primeira vez. É um livro de cabeceira que você precisa estar compulsando, porque são conceitos ali muito complexos e de reflexões muito amplas. Então, o Livro dos Médiuns precisa ser meditado. Ele é um livro de transformação moral e a grande janela para a vida, né? Para a gente entender a vida, na expressão de Chico Xavier. Agora, não há nenhum conflito em você implantar o Mediunidade, Estudo e Prática, porque o Mediunidade, Estudo e Prática, ele tem um outro propósito. O objetivo dele é dar um primeiro contato, e um contato mais breve, com a matéria mediunidade, que é o volume 1, também aberto a todas as pessoas que tenham um certo conhecimento de O Livro dos Espíritos, conceitos básicos, sem necessitar ter um conhecimento exaustivo. Conhecimento exaustivo seria aquele que ele soubesse o livro de ponta a ponta,
com toda a segurança. Você não precisa ter esse estudo. Um jovem que estude numa mocidade, não é pelo tempo indicado, que tem uma mocidade que já estuda, ele pode fazer o MEP. Então, a casa tem que oferecer essas opções para a pessoa. A gente não pode induzir a pessoa ao que a gente acha. A gente precisa abrir possibilidades e não fechar possibilidades. Nós estamos num momento de acolhimento, sobretudo agora pós-pandemia, nessa fase, em que a gente ficou tão abalado por perdas, isolamento, que a gente vê que o nosso objetivo enquanto doutrina é solidariedade. Então a gente tem que abrir opções e não limitar opções. Foi o que, inclusive, nos motivou quando a gente começou a estudar o Livro dos Médiuns pela FEB TV, que é exatamente abrir um livro para a sociedade que as pessoas queriam muito estudar, mas que eram proibidas no centro espírita. Porque se elas não tivessem feito anos de estudos básicos, elas não poderiam chegar no Livro dos Médiuns. Então, tinham pessoas ávidas, eu sei disso porque elas dizem isso para mim. Pessoas que moram em cidades do interior, tanto do Brasil quanto da Europa, os Estados Unidos, que queriam muito estudar o Livro dos Médiuns, mas não tinham centro espírita próximo para estudar. E elas queriam estudar o Livro dos Médiuns. Estou dizendo o Livro dos Médiuns. Então, é um livro assim, inacessível, porque você tem que ter anos de base. Nesses anos de prática, a pessoa desanima, acaba não chegando nunca. Então, desmistificando o Livro dos Médiuns, ele foi colocado agora nas redes sociais. É uma proposta interpretativa, claro, porque, na verdade, ninguém tem o saber total, mas é um começo de conversa para se perceber as nuances. Com certeza, ali tem muito mais do que a gente pôde interpretar. Né? Porque ali é uma possibilidade interpretativa, mas a gente precisa continuar estudando para ampliar mais. Esse eu vejo em relação a eu mesmo. O MEP tem outro viés, que não conflita com isso. O MEP já é para formação mais específica de médium ou pessoas que querem ter um conhecimento. Se a pessoa faz o MEP 1 e ela tem aptidão à mediunidade ostensiva e quer ir para a reunião mediúnica, porque ela quer ser médium de sustentação, quer ser um médium esclarecedor, aí ela faz o MEP 2. Mas o MEP 1, ele é aquela visão breve, de aspectos basilares, fundamentais, para uma pessoa que tenha um certo conhecimento, como eu disse, o jovem que passa pela mocidade pode fazer o MEP. A pessoa que fez algum tempo de estudo do Livro dos Espíritos pode fazer o MEP, não há conflito. Agora, o Livro dos Médiuns, não, ele já é um estudo mais amplo, mais longo, mais demorado. Quer dizer, a pessoa pode, inclusive, terminar o MEP 1 e estudar o Livro dos Médiuns. Ou fazer isso concomitantemente, ou estudar o Livro dos Médiuns e depois ir para o MEP. Mas a casa tem que abrir possibilidades para a pessoa. Não, eu quero fazer o MEP porque eu quero ter um conhecimento breve. Uma pessoa me fez uma pergunta interessante pelo Telegram, que é o canal de comunicação que a gente tem. Tem um grupo, né, o FEB TV Underline Médios, no Telegram, que as pessoas mandam perguntas. Assistem o programa e mandam as perguntas. Se tem ao vivo e tal. Aí, o que acontece? Uma pessoa fez uma pergunta interessantíssima. Inclusive, essas perguntas e respostas estão registradas no site da FEB. Ela perguntou assim, eu posso estudar mediunidade no centro espírita e ter minha prática mediúnica na Umbanda? Olha a pergunta. Eu posso estudar no centro espírita mediunidade e ter a minha prática mediúnica na Umbanda? Perfeitamente.
sem nenhum problema. Porque o centro espírita é um local de acolhimento para qualquer pessoa. Você pode estudar Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, e continuar católico, continuar umbandista. Qualquer religião. Não há incompatibilidade. Ele quer saber de mediunidade, mas a prática mediúnica que ele tem afinidade é na Umbanda. Isso é uma questão de foro íntimo. E a pessoa fez a pergunta porque ela estava sendo impedida. Ela tinha que frequentar o centro, mas ela não queria frequentar o centro, ela queria só para estudar. E isso é possível. Por quê? Porque o centro espírita é a escola. A escola não escolhe aluno. Qual escola do mundo escolhe A ou B ou C para estudar ali? Se ela fizer isso, ela está discriminando. O espiritismo não discrimina ninguém. Então, eu achei relevante isso porque a gente não pode impor as coisas às pessoas, a gente não pode ser controlador. O espiritismo não é uma doutrina de controle social. Ele é uma doutrina que abre a mente do indivíduo para ele ser um livre pensador. Ou, como diz Kardec, para que o indivíduo aprenda a caminhar com os próprios pés. Então, a casa deve oferecer todo estudo das obras básicas e mais os programas específicos, no caso da mediunidade, que é a mediunidade de estudo e prática, o estudo da orientação centro espírita, que são documentos do movimento espírita, que são documentos importantes, livros que ajudam na melhor interpretação e dão um aspecto mais rápido. Então, eu não vejo incompatibilidade, eu acho que a casa tem que oferecer, na nossa opinião. Quanto mais oferta, mais acesso aos estudos é ganho para Porque todos. Né? É o alimento, né? Paulo fala muito isso, você tem que oferecer o alimento que a pessoa quer, não é? Porque é a afinidade dela. E esse é a base, Jacobson, desse nosso projeto aqui na vice-presidência da mediunidade e do atendimento espiritual de Santa Catarina, que nós iniciamos, né, com esse encontro, e que é um convite que eu faço aos trabalhadores espíritas, aos dirigentes das casas espíritas, porque depende muito da atitude do dirigente, a implantação do estudo. Né, viabilizar essa implantação. Então, dos coordenadores da área da mediunidade que tenham essa iniciativa e trabalhem para isso, para oferecer estudos da mediunidade para as pessoas, para os trabalhadores em geral, para os trabalhadores da área da mediunidade, para os adeptos do espiritismo. Então, são muitas opções, como você demonstrou aqui para nós, que podem ser oferecidas na casa espírita. E esse é o nosso objetivo, é que sejam implementados estudos da mediunidade nas casas. Então, a gente inicia com esse encontro, nós teremos vários módulos ainda no decorrer do ano, falando especificamente sobre o estudo do Livro dos Médiuns, o estudo desses programas que são também importantes para o contato com a mediunidade, né, com a essência, para entendermos essa área, entendermos a mediunidade. Nós temos várias perguntas aqui, Jacobson, mas a gente já está se dirigindo para o final, né? Foi uma manhã que voou, né? Como sempre, quando a gente tem assuntos assim tão interessantes, uma conversa tão gostosa de ouvir e de refletir, passa muito rápido, e a gente fica ainda com aquele gostinho, assim, como eu queria falar mais sobre isso. Então, nós temos várias perguntas, mas são perguntas que, com certeza, elas foram respondidas ao longo da sua fala. Tem outras que também estão um pouquinho relacionadas lá com a área do atendimento espiritual, quando está se falando sobre passe. E hoje à tarde a gente tem o encontro estadual da área do atendimento espiritual. Então, quem Sua quiser voz participar. sumiu, Juliana. Eu não estou Sumiu? ouvindo. Vocês tá ouvindo agora? Deixa eu ver com o pessoal Eu não estou conseguindo te ouvir, Juliana. Não sei se sou só eu. Eu, Estou ouvindo.
Estou ouvindo. Uhum. Ela sumiu somente para o Jacobson. Então, continuando com vocês, falando que hoje à tarde a gente tem um encontro da área do atendimento espiritual. Então, quem quiser participar, está convidado, que lá nós vamos falar também, e como o Jacob citou sobre o passe, teve algumas pessoas que fizeram questionamentos também a respeito disso, porque do médium passista, nós vamos hoje à tarde, no encontro do atendimento espiritual, conversar sobre as atividades do atendimento espiritual. Então, quem quiser participar, sinta-se à vontade para participar hoje à tarde. E Jacobson, então, só terminando, assim, eu vejo que é uma pergunta que já está respondida, mas apenas para a gente reforçar, que você colocou que a mediunidade não é ou não deve ser circunscrita a quatro paredes. Então, pede só para comentar um pouquinho mais sobre isso, sendo essa a nossa última pergunta para você, mas com certeza a tua fala, ela abrangeu várias de outras perguntas que nós temos aqui, que depois nós vamos lhe enviar também, tá bom? Essa colocação de que a gente circunscreve, limita o exercício da mediunidade a quatro paredes, ela decorre do próprio entendimento distorcido de que a mediunidade, ela existe apenas para a manifestação de espíritos. Então, se eu parto do pressuposto de que a mediunidade ela é para a manifestação de espíritos, na minha mente, o exercício da mediunidade ele é de 2 horas na semana. Saiu dali, eu não tenho compromisso com mediunidade. Eu não sou médium, ainda nessa expressão restritiva da expressão. Então, eu desligo do compromisso com a mediunidade. Só que não é isso que acontece. Seja o médium ostensivo ou não, você frequenta a reunião mediúnica, quando você sai, nós continuamos conectados com espíritos, nós vivemos rodeados com espíritos. Não quer dizer que aquele espírito que manifestou na reunião mediúnica está lá na minha casa, mas na minha casa tem espíritos. Eu estou sofrendo influência consciente ou inconscientemente, que, aliás, o grande risco obsessivo é exatamente o que Kardec coloca na 459, que é essa inconsciência da influência dos espíritos. A gente só percebe quando perde o controle. Mas a obsessão, ela é muito mais comum do que se imagina. E os espíritos, às vezes, não fazem questão de chegar com a pessoa na subjugação, porque ela sabe que se a pessoa ficar subjugada, ela vai buscar ajuda. Então, ele prefere ficar ali dominando ocultamente. E é aí que entra a mediunidade, que a mediunidade revela a obsessão. Ela não causa. Então, nós somos muito mais atuantes na mediunidade fora da reunião mediúnica do que na reunião mediúnica, porque pelo simples fato de eu estar continuamente em contato com os espíritos. Eu posso dizer, sem exagero, que nós vivemos uma reunião mediúnica permanente. Porque se reunião mediúnica ou ação mediúnica é um contato psíquico com os espíritos, que pode ser pela intuição ou pelo transe, eu estou pela intuição em contato com os espíritos. Eu sou um ser mediúnico. Então, a visão restritiva, reducionista da mediunidade em sala mediúnica, descompromissa o indivíduo da vigilância, da disciplina no cotidiano. E à noite, quando eu saio do corpo, eu estou atuando mediunicamente. Posso estar atuando equilibrado ou desequilibradamente, mas é mediúnico. Então, a
A praxis mediúnica, ela precisa ser também, a sua visão precisa ser ampliada para considerar a influência da 459, e é a ação mediúnica. Então, o grande problema do trabalhador é exatamente esse, de que eu sou médium num lugar e não sou médium no outro, quando isso é impossível de acontecer, por causa da faculdade, que é atuante permanentemente. Então, esse descompromisso faz com que a pessoa seja invigilante a semana inteira e só seja vigilante no dia da reunião mediúnica. No dia da reunião mediúnica, eu tenho que me preparar para a reunião mediúnica. Os outros dias, não. Eu relaxo. Eu despreocupo. É o tudo querer e o tudo fazer. Você falou muito da atividade do atendimento espiritual, que é outra coisa na casa espírita que as pessoas não percebem como uma ação mediúnica, como um ato mediúnico. A expressão ato mediúnico foi criado por Herculano Pires, significando toda ação psíquica sobre a matéria da dimensão espiritual ou dessa e do contato com o espírito. São atos mediúnicos. Nós vivemos em atos mediúnicos sucessivos. Quando o trabalhador do atendimento espiritual senta para conversar com a pessoa, ele está no ato mediúnico, como ao aplicar o passe. Mas a pessoa que está atendendo, ela não pode ter, consideramos nós, a vaidade de achar que naquele momento ela está falando o fruto da sua inteligência. Mas ela tem que considerar que naquele momento ela está sob influência de benfeitores espirituais que sabem do problema da pessoa e ela está ali numa faculdade, num exercício da mediunidade intuitiva, que é um ato mediúnico. E quando você conversa com a pessoa, não tenha dúvida, em muitos casos, você está conversando com legião, na expressão de Jesus, quando ele pergunta o nome do Espírito. Somos legião, porque somos muito. Então você ali está promovendo desobsessão, é o primeiro momento de desobsessão da casa espírita, que a casa espírita oferta para a pessoa que chega, é o atendimento espiritual. Então ele não é um mero ambiente só de encaminhamentos, é o primeiro ato mediúnico focado na desobsessão. A desobsessão começa ali e vai tendo ampliações sucessivas, tanto com encarnado e com desencarnado. A pessoa tem que orar, ela tem que estar se preparando todos os dias, o atendente ali, para desenvolver cada vez mais a intuição e saber que do lado de lá, ele não está falando só com o encarnado. Ele está falando com todos os espíritos que estão conectados psiquicamente com aquela pessoa. Por isso que quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, Juliana, a gente não lê só para nós. A gente lê para os desencarnados, que às vezes estão precisando mais do que nós. Às vezes a gente abre uma mensagem lá ao acaso, que é um processo intuitivo, né? Sai uma mensagem assim que parece, mas essa mensagem não tem nada a ver comigo. Alguém está precisando daquilo ali. Leia o Evangelho como se uma prece fosse. Porque tem muito espírito do outro lado que não sabe da justiça das aflições. Tem muito desencarnado que não tem noção do que é a vida espiritual, do valor de uma prece, que são temas, alguns tratados no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria de finalizar agradecendo a você, Juliana, a Fé, a Esther,
e deixar uma reflexão que eu acho assim muito oportuna para nós da área da mediunidade, que é um trecho do livro Atos dos Apóstolos, lá por volta do capítulo 12, versículo 10, quando é descrito uma passagem mais ou menos assim. Pedro estava preso e um espírito vai libertar Pedro. Ele não tinha que ficar preso. A descrição é mais ou menos assim. Depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. O espírito estava abrindo as portas, né? E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, faz um comentário excepcional dessa passagem. Ele diz que, assim como Pedro, que estava sob cadeias pesadíssimas, todos nós temos portas que se abrem por ação dos espíritos. Todos temos. Às vezes não é a porta que a gente quer, é a porta que precisa. Mas, independente disso, a gente sempre tem assistência dos espíritos superiores. Resumindo. Mas essa assistência é por um tempo. O que os espíritos querem é que, assim como Pedro, quando nós já estivermos na caminhada, em algum momento, eles podem se afastar, porque a gente já dá conta de caminhar com os próprios pés. Muito obrigado.